Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou a Isa Moreira. Eu sou a JJ. Eu acho que a gente precisa explicar por que que é selvagem. Uma Não é boa. uma boa? Vamos começar. Gente, é selvagem, não é porque é round, né? Nada disso. Selvagem é uma palavra que a gente utiliza muito, inspiradas na Clarissa Pinkola Estés, né? A autora de Mulheres que Correm com os Lobos. E a Clarissa, no livro dela, de maneira incrível, ela fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, que é como se fosse uma ponte para a reconexão com a nossa natureza mais instintiva, com o nosso self. A ideia aqui é a gente trazer conteúdos que nos reconectem com a gente mesmo, né, Jota? Exatamente. E o contrário de uma mulher domesticada, digamos assim. O contrário de uma mulher domesticada. É uma mulher selvagem. Somos nós. E o tema de hoje? Nada selvagem ou muito selvagem? Selvagem. 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 Vamos lá. Conteúdo. Produção de conteúdo. Seu conteúdo não é ruim. É covarde. Eita, nós! Papo hoje vai ser bom, hein? Eu vou poder falar as coisas que estão aqui dentro de mim. Então, vamos lá. Vamos começar, então? Vamos começar. Primeiro, o que você quer dizer quando você fala que o problema de conteúdo das profissionais não é a qualidade, é a covardia? Mulheres que estão produzindo conteúdo politicamente correto, querendo agradar todo mundo, pousar de pessoas perfeitinhas. Aí o conteúdo fica o quê? Chato. O conteúdo fica morno. E rede social se alimenta de quê? De temperatura, de opinião. Então, se o seu conteúdo é extremamente técnico, se ele não tem opinião, se ele não tem bossa, se ele não tem polêmica, se ele não tem suas crenças, os seus valores, se ele não desagrada, ele é um conteúdo chato. E a estrutura desse conteúdo só acontece porque tem uma atitude covarde aí, né? Da busca de não querer desagradar, que é uma coisa, inclusive, extremamente feminina, né? Muito, bastante. E acredito que seja um desafio que muitas mulheres, muitas produtoras de conteúdo, profissionais passam, porque de fato a gente vê muito a internet hoje, ainda em 2026, ainda com muitos conteúdos genéricos, né? Posts muito genéricos. E mulheres querendo ser perfeitas na internet, né? Quer dizer, até a narrativa, que inclusive muitas reproduzem, do tipo assim, ai, você precisa aparecer sempre maquiada, você precisa aparecer sempre bem vestida, você precisa... Cara, imagina, até isso contribui para o fato de que o conteúdo é covarde. Tem coisa mais incrível do que, de repente, você aparecer e fazer uma sequência de stories com um coque no cabelo, porque você acabou de acordar e você tem algo relevante para dizer, sabe? E aí os conteúdos vão ficando assim, chatos. Água de salsicha. Água de salsicha, picolé de chuchu. É. E você acha que a maioria das mulheres que produzem conteúdo que são genéricos, né? Esses posts genéricos, esses posts que não entregam ali a personalidade da pessoa, quem ela é, os seus valores, enfim. Por que você acha que as pessoas fazem isso, além de não querer se comprometer, mas o que está mais por trás disso? Eu acho que o cerne da questão é o medo do julgamento. Né? É tentar controlar a imagem que você deposita na cabeça do outro. Só que a imagem que você deposita na cabeça do outro, ela já vai acontecer de qualquer maneira, né? Então, eu prefiro pensar que a imagem que eu quero criar é de uma mulher que tem opinião, que tem crenças e que tem valores. Agora, se alguém vai discordar, isso é outra coisa, mas eu sustento o meu lugar de poder pessoal, com a minha visão de mundo. Eu acho que essa coisa da cosmovisão, ela precisa ser protegida por uma mulher que vai produzir conteúdo na internet. Mas se ela é aquela pessoa que morre de medo de receber uma crítica, né? Tipo, mas se alguém me criticar, o que que eu vou responder? Como é que eu falo? Como é que eu respondo essa pessoa? Se essa crítica vier, às vezes, existem vários níveis para esse medo. Existe a mulher que sente medo de ser criticada dentro do próprio meio profissional dela, né? Ah, eu sou uma médica e eu vou começar a produzir conteúdo, o que que todos os outros médicos que convivem comigo vão pensar de mim? Isso trava essa mulher. Ou então ela vai produzir conteúdo, mas ela bota uma social media para fazer o conteúdo dela. E aí tá todo mundo vendo que é uma fazedora de post que tá ali produzindo aquele conteúdo bem chato, que não é ela que tá fazendo. Gente,
você vai desagradar, alguém vai rir de você. Não tem como você ser uma pessoa incrível para uma parte das pessoas sem que você seja uma pessoa idiota para outra parte das pessoas. Então eu acho que a gente precisa realmente deixar de lado essa ilusão de que vai agradar todo mundo, porque não vai. De querer ser unânime, né? De não, não tem. Não vai. E você normalmente, você tem uma frase sua que é muito forte. Você fala assim, que conteúdo genérico é a nova invisibilidade. O que você está querendo dizer com isso? Imagina que no contexto de 2026, a gente tem a inteligência artificial produzindo mais de 60% dos conteúdos que estão nas redes, né? E a inteligência artificial possui uma produção de conteúdo muito característica, né? Para além dos travessões, a gente começou achando que era só cortar os travessões do chat GPT, mas não, a estrutura de texto que qualquer IA constrói, ela é feita da mesma maneira. Aquela estrutura cheia de anáforas e aquela estrutura que tem não é isso, não é aquilo, é tal coisa, frases muito curtas, palavras cortadas, né? E as mulheres que estão utilizando a inteligência artificial da maneira errada para produzir o seu conteúdo, elas vão se tornar invisíveis porque esse conteúdo de IA vira o commodity de hoje. Né? Então, quer dizer, as pessoas, o que vai acontecer daqui a alguns meses? A pessoa vai bater o olho e vai entender, esse texto daí não é dela, esse texto é de IA. Então, quem não tem autoralidade e opinião vai se tornar invisível no meio de tudo isso, num mar de conteúdo construído por inteligência artificial. Hoje, mais do que nunca, você tem que vir. Ah, Isa, mas não é para usar IA? É claro que é para usar IA, para te ajudar na parte da pesquisa, para te ajudar a construir uma ideia que na sua cabeça ainda está meio confusa, mas não insere ali a tua opinião, as tuas histórias, a tua recomendação para você ver se você vai conseguir ter alcance. Não vai, você vai ficar invisível. E o que exatamente torna um conteúdo covarde? Como é que a pessoa identifica que ela tá fazendo isso? 5 dicas de como você ser mais produtiva. Acabou 5 formas, né? Ninguém aguenta mais. Sabe quando funcionava as 5 formas de preparar Neston? 2017. Nessa época, esse conteúdo performava bem. Hoje não mais. Só que as pessoas continuam produzindo conteúdo assim. É um conteúdo que deixa a pessoa num lugar muito confortável, porque ela não experimenta. Né? Ela não experimenta misturar uma notícia, uma pauta quente, um negócio polêmico. Ela fica ali tentando algo que é totalmente dentro da zona de conforto dela, mas não funciona em 2026. Aí ela vai se frustrar. Aí sabe o que acontece quando ela se frustra? Ela culpa o algoritmo. E ela cria umas narrativas na cabeça dela, assim, tipo, mas o meu conteúdo, ele não cresce porque eu não faço dancinha. Porque a internet é muito rasa, só viraliza gente que mostra bunda, gente que faz dancinha. Eu não faço esse tipo de conteúdo. As pessoas não querem mais conteúdo de qualidade. Mentira! Tem muito conteúdo de qualidade viralizando, graças a Deus, inclusive. Só que a pessoa que está viralizando com conteúdo de qualidade, ela entendeu o jeito de comunicar. Ela entendeu que ela vai desagradar, que ela vai lidar com hater, que ela vai ter um monte de comentário julgador sobre o que ela está falando, sobre a aparência dela, e ela não liga, ela não se importa. E é por isso que o conteúdo de qualidade dela vai ser mostrado nas redes sociais, entendeu? Então precisa sair desse lugar aí do conforto, do conteúdinho politicamente correto. Mas vamos para prática. Acabei de construir um post. Uhum. Que pergunta que eu me faço para eu identificar, isso aqui, esse post aqui, água de salsicha, eu não vou impactar ninguém. Tá. Esse post, ele poderia ser. A informação contida nesse post poderia ser encontrada exatamente dessa forma em qualquer outro lugar. Por exemplo, se eu desse um Google, eu ia chegar numa informação muito parecida com o seu post? Se sim, o seu post é irrelevante. É uma boa pergunta. Se eu tenho o Google, se eu tenho o chat GPT que me dá exatamente aquela informação estruturada, para que eu preciso de você? Não precisa. Não preciso. Entendeu? Então, o seu conteúdo, ele não pode mais ser o óbvio. Esse negócio do conteúdo virou commodity é uma frase que a gente está falando desde a pandemia. Só que agora, com inteligência artificial, acabou, não dá mais. E aí, o que as pessoas fazem, inclusive, é ter a mocinha que faz os posts.
E aí piora ainda mais a situação, porque a mocinha que faz os posts, ela faz os posts para você e para mais 6 clientes. Aí ela desenvolve uma estrutura de como fazer os posts para ela poder dar conta de entregar post para todo mundo. A estrutura é idêntica. E aí sai conteúdo de padaria. Pra todo mundo, ó, tamo aqui, saiu aqui o pastel. Aí sai pastel pra todo mundo. Aí o teu conteúdo não vai. Ai, a culpa é do algoritmo. Não, não é do algoritmo, é tua. Assunto polêmico, então somos contra as social, Eu, as social ai, media, será? ó, somos contra as social medias? Somos. Somos. Eu vou explicar, tá? É bom, pra não causar um caos aqui. Eu vou explicar. Em que momento eu contrataria uma social media? Se eu tivesse, por exemplo, um restaurante, um negócio local. Contrataria uma social media. Agora, eu, como marca pessoal, hoje, quantas pessoas tem no nosso time já? 20. 20 pessoas no nosso time. Quantas social medias? 0. Quem faz meu conteúdo? Você? Eu faço meu conteúdo. Mas por quê? Porque eu sou doida? Um Não, então, um pouco. Também. Mas eu faço meu conteúdo. Por que eu terceirizei tudo? Por que a gente tem time e processo para tudo, mas a produção de conteúdo continua 100% na minha mão? Porque a gente não terceiriza aquilo que enriquece. Uma pessoa jamais vai conseguir se conectar com a minha persona, gerar o senso de comunidade que eu gero no meu lugar, porque essa é a função que enriquece. E uma pessoa que é capaz de fazer isso, que desenvolveu essa capacidade, ela não vai fazer isso por 10 mil reais por mês. Ela vai enriquecer com isso. Logo, é extremamente impossível você encontrar essa pessoa. Então, eu não terceirizo essa parte. Você está em mastermind comigo. Quantas vezes aparece lá alguém com a dor do tipo, gente, como que eu contrato um head de conteúdo? Quantas vezes você já viu isso? Nossa, várias. Várias. Quando que você já viu um grupo de mastermind chegar numa solução para esse problema? Não tem. Não chega. As mentes mais incríveis do mercado digital, elas estão ali dentro. As pessoas mais bem-sucedidas desse mercado, elas estão ali dentro. Vira e mexe esse assunto da rede de conteúdo da social media volta. E aí, gente, como vocês estão fazendo? Aí alguém fala daqui, outra pessoa fala dali e tal, e a conclusão que chega é qual? Só o expert consegue fazer isso. E assumir isso, né, dentro do seu negócio e parar de querer encontrar esse ser humano que você não vai, né? Já assume, não vou, então é minha Isso. responsabilidade. E aí eu odeio as social medias? Não, gente. Eu tô falando de uma estrutura que envolve atenção humana. E você só conquista a atenção humana quando você detém 100% da sua capacidade de produzir um conteúdo que vai no desejo e na dor da pessoa. Aonde que outra pessoa vai conseguir fazer isso por você? Não vai. Não vai. E me fala um pouquinho sobre aquela galera que posta todos os dias, segue todas as estratégias, faz tudo certo, mas não vende. O que tá acontecendo ali? É que a pessoa é profissional liberal ou mentora, mas ela tá se comportando no Instagram como se ela fosse a Virgínia. Explica melhor. Eu explico melhor. Imagina o seguinte: quando um profissional liberal, ou uma mentora, uma terapeuta, vai se comunicar na internet, ela precisa criar uma estratégia de comunicação que gere receita. E para isso, você precisa produzir conteúdo e fazer um funil de vendas através desse conteúdo. As pessoas precisam ver o seu pitch de vendas, elas precisam ser apresentadas a sua solução. É diferente da influenciadora. A influenciadora, a única coisa que ela precisa gerar no conteúdo dela é entretenimento e views. Porque como que ela monetiza a audiência dela? Através das marcas que a contratam. É um business completamente diferente. Aí vem uma mentora e acha que se ela mostrar a foto do café da manhã dela todos os dias, como a influenciadora mostra, ela vai ter sucesso como a influenciadora tem. Sendo que o padrão de receita é diferente. Então, não é a mesma estratégia de comunicação. Ela está postando todo dia, mas ela está postando errado. E qual que é a relação entre a necessidade de ser aprovada e um conteúdo que não converte? Uma coisa alimenta a outra? Alimenta. Por quê? O que é um conteúdo que converte? É um conteúdo onde você faz um convite. E esse convite, ele não é tipo... tem muita terapeuta que faz isso. Agenda aberta. Como se
foda-se, né? Se a sua agenda tá aberta, isso não diz respeito a mim. Um convite não é isso, né? Um convite é você atrair um funil de pessoas, dentro desse funil de pessoas, você aumentar o nível de consciência dessas pessoas para uma dor que essas pessoas querem resolver, e você, como profissional, apresentar uma solução que seja 100% compatível para a solução daquela dor. Você apresenta para aquelas pessoas qual é a jornada para o final feliz dessas pessoas. Isso é totalmente diferente do famigerado post de agenda aberta, né? Só que quando você vai fazer esse conteúdo de conversão, você tem um risco grande de ouvir não. Inclusive, você vai ouvir não sempre da maior parte das pessoas. Exemplo, taxa de conversão de um lançamento de curso online no Brasil para um lançamento tradicional aberto, gratuito, é de 2%. Significa que 98% das pessoas te dizem não, para 2% das pessoas te dizerem sim. Taxa de conversão de uma campanha como a nossa, que é uma das melhores taxas de conversão do mercado. A gente bate 30% quando a gente está abafando. 70% das pessoas estão dizendo não à nossa oferta. As mulheres precisam ficar ok com isso. E que, inclusive, talvez na sua primeira oferta vai ser 100% de taxa de rejeição. Como foi na sua. Como foi na minha. Né? Primeira vez que eu fiz uma oferta, ninguém comprou. Mas olha, eu vivo aqui. Ah, tá vendo? Não, você não morre. Só que o medo do fracasso, o medo de não vender, a vergonha de. E é muito louco isso, porque ninguém vai saber que você não vendeu. E a gente diz não o tempo todo pro serviço de outras pessoas. O Esses tempo serviços inteiro. vão aparecendo e às vezes você tá andando na rua, você recebe um folheto de um dentista, você fala, não Não, quero. obrigado. E aí daqui a pouco tem alguém te oferecendo outra coisa, você não quer e não quer. Você passa o dia inteiro também dizendo não para as outras pessoas, mas quando alguém te diz não, isso vai muito lá no seu coração e leva pro pessoal. Ai, meu Deus, olha só, isso não dá certo pra mim. Desanimei. Ai, desanimei. E, mano, entendeu? É isso. Se você tirar isso da frente, você vai ver que a coisa dá certo, cresce. Você falou um pouquinho, né, sobre essa questão dos conteúdos água de salsicha, né, picolé de chuchu. Mas e quem não quer ser polêmica? Quem pensa assim, eu não quero nenhuma polêmica, eu só quero ajudar as pessoas, eu só quero produzir aqui meu conteúdo, vender meu produto, ajudar as pessoas, eu não quero ser uma pessoa polêmica. O que você... Vamos procurar outra profissão? Vamos, de repente, fazer um concurso público? Vamos procurar outra profissão. Porque como é que você vai controlar isso? A única maneira que existe de controlar isso é fazendo conteúdo chato. E aí não vende? E aí não vende, o que adianta, não é mesmo? Então, assim, talvez o que você precise questionar é se realmente você quer essa profissão. Gé, é assim, ó. A partir do momento em que você decide que você vai, através da sua marca pessoal, impulsionar um posicionamento de autoridade para que você consiga sustentar a venda do seu programa de autoconhecimento ou mentoria, você está num processo de exposição de marca através das redes sociais. A tua imagem não tem mais controle. Então, se você não lida bem com isso, avalia se esse trabalho é para você, porque existem milhares de outros trabalhos. Existe o seu, por exemplo, que é um trabalho muito mais de bastidor, que aqui no podcast você vem para frente. É confortável? Você ama isso aqui que você está fazendo agora? Não. E o que você faz 90% do seu tempo? Eu trabalho nos bastidores. Fazendo o quê? Conta para as pessoas o que você faz. Eu dirijo a empresa, né? Então, eu gerencio o time, as atividades, todos os setores dentro da empresa. É um trabalho mais chatinho, assim, mais burocrático com o time. Ontem você estava sentada nessa mesa, ela estava um pouco mais ali no canto, e aí eu fui falar alguma coisa com você, enfiei a cara assim bem perto de você, você estava com a cabeça enfiada numa planilha desse tamanho. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, obrigada pelo Instagram e pelos stories e pelas lives, Senhor, porque eu ia odiar estar enfiada numa planilha. Mas você gosta. Adoro. Então é isso, é a pessoa saber qual é o lugar dela. O que não dá é você botar um pé aqui, aonde tem exposição, aonde tem hater, e você querer se comportar como a pessoa do bastidor. Não vai dar certo. Ou você é a pessoa do bastidor, ou você é a cara da marca. Decide. E como, aproveitando que a gente falou de hater, né? Como é que lida com o hater? Ai, eu amo os haters. Conta um pouquinho. Eu adoro os haters. Nossa Senhora. O hater é maravilhoso porque ele trabalha no negócio. Ele, inclusive, é muito mais competente do que uma social media. Olha só. Lá vem, diga, explica. Por quê? Porque quando o hater vem, né,
o hater uma coisa linda, né? Porque vem xingando, né? Vem tentando humilhar, vem te chamando de burra, de feia, de gorda, né? De vagabunda, né? O hater chega desse jeitinho. Aí quando eu vejo conteúdo do hater lá, o que eu faço? Eu coloco o conteúdo dele fixado como primeiro comentário do post. E aí todo mundo que vai assistindo os vídeos e que clica em comentários, o primeiro que vê é do hater. Aí as pessoas começam a discutir com o hater. Aí o hater começa a xingar as pessoas que estão... Isso é maravilhoso, porque o Instagram, ele tá enxergando aquele post como um post que deu certo. O Instagram, o algoritmo tá olhando e fala assim, olha, as pessoas estão aqui conversando. Não, elas estão se xingando. Mas pro Instagram, tanto faz, tá dando tempo de tela. E o teu conteúdo, ele acaba sendo mostrado para mais pessoas. Outra coisa que eu adoro fazer é expor o hater. Ai, Jéssica, adoro, porque aí como o Instagram ele tem aquela função de você responder o comentário com um reel, eu vou lá, clico no comentário do hater e construo um conteúdo. E naquele dia, eu não preciso produzir um conteúdo novo da minha O cabeça. hater te entregou. O hater me deu o conteúdo. Ele não trabalha na nossa equipe. Com toda certeza. Com um requinte de competência gigantesco. Que uma rede de conteúdo não ia entregar esse requinte de competência. Agora, como não levar para o pessoal? Como não fazer daquele comentário algo sobre si? A coisa do hater não levar para o lado pessoal nunca vai ser 100%. Ninguém pode dizer aqui, 100% eu não levo. Não, leva, um pouquinho você leva. Mas tem uma coisa que funciona muito para mim, que é o seguinte. Eu tenho uma divisão muito nítida entre a Isabelle, a pessoa humana, e a Isa Moreira, que é a marca. A marca, ela é um personagem composto de fragmentos da Isabelle. Não é que a marca seja coisas que eu não sou. Não, eu pego fragmentos de quem eu sou, junto aqueles fragmentos e construo uma marca. Então, quando vem um hater e me xinga ou fala alguma coisa para me machucar, aquilo respinga na humana? Respinga. Mas antes da humana tem a marca. Então, aquele hater está falando com a marca. Não está falando com a Isabelle. A Isabelle aqui da vida privada, quando fecha o celular, ela volta a ser a esposa do Gustavo, a mãe das crianças, a dona de pet, que está morando aqui na praia, tranquilona, que está a dona da empresa, que está tomando decisões com você. Aquela pessoa não sei nem quem é. Então, assim, a gente minimiza a opinião do outro. E quando você faz um exercício pessoal de que a opinião do outro não importa, e a cada dia você vai se desensibilizando disso, vai ficando muito fácil de lidar. Não é que você deixa de se importar. Em algum nível você se importa, aquilo dá uma irritadinha e tal, mas é tão pequeno frente ao benefício que no final das contas você acaba se divertindo com o que você fez, com o comentário da pessoa. E também tem sempre a possibilidade de bloquear, né? Quem ama Apagar e bloquear. bloqueia, quem ama bloqueia, é isso. A gente não precisa estar ali olhando para aquele comentário. Se a gente pode ou utilizar ele, né? Ou só fingir que ele não aconteceu. E eu tenho hoje, no perfil geral da marca, mais de 6 mil pessoas bloqueadas. Olha. Eu bloqueio com uma facilidade. Torrou a porra do meu saco, eu bloqueio. Acabou. Acabou o problema. Acabou. O controle é meu. Mijou fora do pinico. Bloqueado. E voltando agora sobre conteúdo especificamente, você consegue dar um exemplo prático de um conteúdo covarde e um conteúdo corajoso do mesmo tema? Consigo. Vamos pegar um conteúdo que eu soltei alguns dias atrás. A pessoa que estiver assistindo esse podcast, de repente, já tem muito tempo, então vou dar o contexto aqui. A gente está agora em fevereiro de 2026, nessa gravação. E há pouquíssimo tempo atrás, a gente recebeu a notícia de que, mais uma vez, a música brasileira foi premiada no Grammy, né? E isso é uma vitória incrível para a cultura brasileira, né? Não só para os artistas que foram premiados, que nesse caso foi Caetano e Bethânia, mas para toda a indústria audiovisual brasileira, né? É uma grande vitrine mundial isso fomenta empregos, isso aumenta a quantidade de pessoas nos shows, é incrível isso. E eu fiz um conteúdo falando sobre como Caetano e Bethânia reagiram à notícia de que eles tinham conquistado o Grammy. E era um conteúdo sobre desenvolvimento humano. Era um conteúdo em que eu falava sobre a sua identidade não morar dentro da expectativa do prêmio, né? Você não colocar a necessidade, a justificativa ali, né? Porque senão a frustração é muito grande. Eu poderia ter feito esse conteúdo num carrossel,
Como criar uma identidade à prova de frustração. E aí eu colocar dicas que levassem exatamente ao mesmo comportamento que o Caetano evidenciou. Só que o Caetano evidenciou e foi gravado. E foi incrível, era super pedagógico. Aí eu peguei o vídeo do Caetano, fiz um Reels de tela dupla, mostrando a reação, e depois eu falei a minha opinião e a minha análise sobre aquele comportamento. E esse post viralizou. Por quê? Porque o Caetano é uma figura política, porque era uma pauta quente, porque eu estava dando uma opinião. E esse conteúdo ele teve 10 vezes mais visualizações do que se eu fizesse um carrossel totalmente técnico sobre o mesmo assunto. É a diferença do conteúdo corajoso para o conteúdo covarde. Eu recebi hate aqui pra caramba. Bloqueei a aluna, inclusive. Mas esse conteúdo teve 10 vezes mais de alcance do que um conteúdo técnico normal. No off você me conta essa fofoca. Como assim, gente? A gente já tá se encaminhando pro final e eu tenho aqui uma dica, na verdade, que você poderia dar pra quem tá ouvindo e percebeu, caramba, meu conteúdo é covarde. O que eu faço agora? Qual a primeira coisa que ela precisa fazer para que ela mude a realidade da produção de conteúdo dela? Ela pode colocar um padrão de qualidade no conteúdo dela a partir de agora, um selinho em que nenhum conteúdo dela sai mais sem que tenha escancarado nesse conteúdo a sua visão de mundo. Porque se tem a sua visão de mundo, em algum momento esse conteúdo vai incomodar alguém. E aí é sinal de que ela está no caminho certo. Então, o primeiro hater já é um excelente sinal. Primeiro hater é uma validação incrível de que você está no caminho certo. Eu queria falar mais sobre produção de conteúdo, né? Porque dá... É assunto, né? Tem É assunto sobre isso. Vamos fazer o seguinte, se você quer mais sobre essa coisa do se expor, se posicionar nas redes sociais, coloca aqui nos comentários desse episódio, porque aí a gente faz, de repente, a parte 2, né? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Empreendedora Selvagem. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo! Ô, Gé, o que você quer dizer quando você fala que o problema do conteúdo na maioria das profissionais não é qualidade, é covardia? Eu quero dizer que é covardia. 2018. Nessa época, esse conteúdo performava bem. Ela tá postando todo dia, mas ela tá postando errado. Que triste. Além do medo do julgamento, né, que a gente já falou um pouquinho sobre ele. É só o medo do julgamento, essa pergunta não tinha nem que ser. Maravilha. Então, é isso. Vai. Então é isso. Vai, faz aí.